Olá, mulheres pelo mundo! Como é que vocês estão hoje? Sejam bem-vindas a mais um episódio de um podcast que pode te ajudar a colocar mais um carimbo no seu passaporte terapêutico. Meu nome é Paloma, sou psicóloga de mulheres pelo mundo, supervisora e mentora de PSIs, e esse é um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Gente, é o seguinte, o episódio de hoje, ele é um episódio pocket, um episódio de bolso, rapidinho, pelo menos a minha intenção é que seja rápido, mas assim, muito objetivo para te fazer refletir sobre algo mais pontual, algo mais direto. Vou tentar ser bem assertiva para não parecer aqui só que eu tô jogando aqui uma coisa nos seus peitos e você que lide com isso, tá? Mas vamos lá. O assunto de hoje é hobbies. Mas antes de eu adentrar aqui no que eu quero falar para vocês, eu quero começar te perguntando: o que você pensa sobre hobby? Tipo assim, quando você escuta essa palavra, o que te vem de imediato à cabeça? A tua mente, assim, a tua imaginação, a tua história, o teu passado, enfim. Como que você se sente quando esse assunto surge numa discussão, por exemplo? Quando alguém te pergunta qual o seu hobby? Você se sente segura em dar essa resposta? Aliás, você tem uma resposta para isso? Calma, vamos lá. Gente, eu tô cansada de receber no meu consultório. Mentira, não tô cansada não, tá? É uma demanda que eu gosto muito de trabalhar, então pode vir, pode trabalhar isso em terapia. Mas assim, é muito comum receber mulheres na terapia que não sabem qual é o seu hobby. E que essa palavra hobby soa assim como um fantasma, como algo assustador pensar sobre isso. E imagine se perguntar sobre isso. E assim, mulheres de todas as idades, em várias fases da sua vida, maternidade, casamento, trabalho atribulado, imigração. A pauta hobby, ela não tem um momento específico para surgir. Claro que existem fases da vida onde a dificuldade de acessar esses hobbies são mais intensas, são mais frequentes. Mas não se engane ao achar que a falta de um hobby é uma demanda superficial. Pelo contrário, a falta de um hobby diz muito sobre a sua relação com você mesma. Sobre as prioridades que você coloca na sua vida, as prioridades que você coloca no seu tempo. Primeiro, a gente precisa entender um pouco melhor o que é um hobby. Na minha perspectiva, esse nome, hobby, ele acaba distanciando um pouco a nossa ideia sobre isso. Porque, acho que um nome em inglês e um nome que você não tem tanta propriedade, hobby, não sei vocês, mas quando eu falo essa palavra hobby, parece que eu tô falando de algo muito gourmet, muito chique, muito inacessível. Parece assim que hobby é algo muito restrito, algo assim que só uma pequena parcela de pessoas consegue ou tem acesso para praticar. E é justamente por isso que eu trouxe essa pauta para a gente desmistificar a ideia gourmetizada de hobby. Vou até pesquisar aqui no Google qual é a descrição que ele me traz de hobbies. Segundo a inteligência artificial do Google, hobbies são atividades de lazer praticadas por prazer durante o tempo livre, que ajudam a relaxar e a estimular a mente e o corpo. Exemplos populares incluem esportes como corrida, yoga, atividades criativas como pintura, culinária, jardinagem e atividades mais intelectuais como leitura, música ou escrita. E aí, logo abaixo, ele traz alguns exemplos e traz aqui os benefícios de ter um hobby. Saúde mental, reduz o estresse, alivia a ansiedade e a depressão, melhora o humor e a concentração, desenvolvimento, aumenta a criatividade, a autoconfiança e o autoconhecimento, vida social, pode levar à criação de novos laços sociais ao encontrar pessoas com interesses semelhantes, e produtividade, ajuda a resetar o cérebro, o que pode levar a maior foco e criatividade no trabalho. Tudo bem que eu estou citando a inteligência artificial do Google, eu não estou trazendo aqui nenhum estudo, nenhum artigo, nenhum livro, mas, gente, vamos
destrinchar isso daqui. Vamos tentar entender um pouco mais a fundo por que ter um hobby é importante. Por que ter um hobby diz muito sobre a sua relação consigo mesma. Mas voltando aqui à definição. Como vocês podem ver, um hobby nada mais é que uma atividade que te traz prazer. Ponto final. A gente não precisa de um nome gourmet para entender a importância da prática de uma atividade que te traz prazer, que te traz lazer, que te traz relaxamento, sabe? Eu acho que a gente não precisa ir muito a fundo para poder entender o quanto essas práticas, né, que produzem prazer, que produzem lazer, fazem bem para a sua relação com você mesma, para a sua autoestima, para a sua relação com a vida, com os outros. E é importante destacar que hobby não está relacionado a produzir algo no sentido de trabalho, no sentido financeiro. Tipo assim, praticar um hobby não deveria ser algo que você monetiza, algo que você vende, algo que te demande um profissionalismo, sabe? E eu vejo que essa é uma das travas que impede com que as mulheres conheçam os seus hobbies. Porque, gente, nós mulheres, nós fomos ensinadas a servir, cuidar, produzir, ser útil. Só que é nesse ser útil que a gente se perde um pouco. Por que a gente precisa ser útil 100% do tempo? Por que a gente precisa servir ou cuidar de outra pessoa 100% do tempo? Por que o nosso valor está muito associado à nossa produtividade? Mulher, se você, de alguma forma, se sente exausta de trabalhar, de cuidar, de servir, de organizar, de planejar, é porque você simplesmente está performando um lugar, um papel esperado de você. Sim, não podemos ser hipócritas e dizer que o cansaço feminino se resolve com o mero descanso. Não, porque o cansaço feminino, ele é alimentado por uma sociedade, por uma cultura onde demanda cada vez mais que a mulher ocupe esse lugar de produção, de mostrar o seu valor na sua utilidade. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas não é à toa que o nome do livro da Marcela Ceribelli é Aurora, o despertar da mulher exausta, porque sim, estamos todas exaustas. Mas a gente precisa aprender a descansar da maneira certa, a cuidar de si da maneira certa. Então, ter um hobby se encaixa exatamente aí, em você gerar prazer para você mesma, sem fins lucrativos, sem fins produtivos, sem fins de perfeccionismo, simplesmente alimentar a sua caixinha de prazer. Então, a gente precisa desgourmetizar essa ideia de hobby, de que hobby é algo muito elaborado, que você precisa separar 3 horas do seu dia para praticar esse hobby com perfeição. Não. Precisamos quebrar essa ideia em pedacinhos pequenos, para que esse hobby ou essa atividade prazerosa seja de fato acessível, fazível, sabe? Você concorda comigo que identificar qual é o seu hobby diz muito sobre autoconhecimento? Porque assim, se você vai praticar uma atividade prazerosa para você, você precisa saber o que te traz prazer. O que te dá aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. Ou seja, você precisa se conhecer profundamente para ter essas respostas. Porque ninguém vai te dizer qual é o seu hobby. E talvez, se você não souber responder essa pergunta, quais atividades te dão prazer e lazer, talvez isso seja um sinalizador de que você está um pouco desconectada de si mesma. E assim, isso é muito comum, tá? Isso não é algo de outro mundo. Por exemplo, teve um certo momento da minha vida, num relacionamento antigo que eu tive, teve um dia que esse meu ex-parceiro virou pra mim e perguntou: o que você gosta de fazer? Sabe quando você tá ali conhecendo ainda? E a pessoa quer entender você, quer conhecer, quer saber o que você gosta. E esse meu ex-parceiro me perguntou: qual que é o seu hobby? Gente, na época,
Eu não sabia. Essa época em específico foi um momento em que eu tinha ali terminado a faculdade, que eu estava ali recém-formada, procurando o meu lugar no mundo, tanto profissional quanto pessoal. E eu confesso que eu estava muito desconectada de mim mesma. Eu não sabia o que é que eu gostava, o que eu queria fazer. Eu estava assim, me localizando no mundo ainda. Então, quando eu entrei nesse relacionamento, sem saber o que eu gostava de fazer, sem ter essa relação comigo mesma muito bem alimentada, eu fui fazendo o que o meu parceiro gostava de fazer. Eu comecei a praticar os hobbies dele, não porque ele me dizia para fazer, não era sobre isso, não era porque ele me obrigava a fazer, mas assim, por conta do meu desconhecimento de mim mesma. Ele tinha os hobbies dele, ele tinha coisas que ele gostava de fazer e eu não sabia o que eu gostava de fazer. Então, eu ia muito acompanhando ele e fui vivendo os hobbies dele. Só que alguns desses hobbies não eram tão prazerosos para mim. Eu não me identificava muito com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia muito bem o que fazer. Tipo assim, ele ia, sei lá, fazer alguma coisa. E eu ia fazer o quê? Eu ia com ele, porque eu não tinha uma prática minha, eu não tinha um momento meu, eu não tinha uma atividade que eu gostava de fazer sozinha. E aí, mulher, não sei se você já passou por isso, ou se você já entrou numa situação assim, eu comecei a desenvolver uma certa dependência. Em que sentido? Uma dependência das atividades dele. Como eu não tinha as minhas atividades, eu sempre fazia as atividades que ele queria fazer, que ele gostava de fazer. Mais uma vez, não porque ele me impusesse isso, mas porque eu não sabia o que eu gostava de fazer, o que eu queria fazer. Então, me parecia muito natural seguir acompanhando. Só que é uma linha muito tênue, né? A partir do momento em que você não consegue ou não sabe funcionar de alguma forma sozinha, e você passa a precisar de outra pessoa que te diga o que fazer, ou que te oriente, ou que queira fazer coisas para você fazer também, entende? Como a gente entra aí num campo de dependência. Mas aí, aos poucos, eu fui tentando entender o que eu gostava, o que eu não gostava, o que me dava prazer de fato, o que era prazeroso, o que era um lazer para mim. E acima de tudo, eu fui entendendo que o meu lazer dizia algo sobre mim. Claro, a gente pode ter atividades em casal, a gente pode gostar das mesmas coisas. E dentro de um relacionamento é muito comum que você ceda, né? Que você faça as coisas que o seu companheiro ou companheira faz e vice-versa. Mas dentro de um relacionamento é primordial que a gente tenha a nossa individualidade. Da mesma forma como a gente alimenta um relacionamento a dois, a gente precisa alimentar o nosso relacionamento interno. Afinal, o que vocês acham que é autoestima? Muitas pessoas acham que autoestima é só a forma como você se vê no espelho. Mas muito além disso, existe a forma como você se relaciona com você mesma, o valor que você enxerga em você, o conceito que você tem de si. Então, aos poucos, eu fui compreendendo a necessidade de eu ter atividades prazerosas para mim mesma, de eu ter tempo de qualidade comigo mesma. E que esses hobbies não eram besteira, era sobre a minha relação comigo mesma, sobre o meu valor, sobre os meus valores. A minha companhia é preciosa e eu precisava reconhecer isso. Como que você espera que os outros reconheçam o quão preciosa é a sua companhia e a sua presença se você mesma não reconhece isso? E outra coisa, se a gente parar para pensar, mulheres que sabem o que elas gostam e praticam isso, conseguem ter uma relação consigo mesma muito mais saudável e, consequentemente, uma autoestima saudável e, consequentemente, conseguem ter uma melhor independência, liberdade, autonomia e ao reconhecer os seus valores, né, o que é importante para você, a probabilidade de você ter uma vida alinhada a isso, alinhada ao que é importante para você, o que é prazeroso, é muito mais alta. É muito mais alta do que quando você não sabe, do que quando você só vai fazendo o que tem para fazer e o que os outros esperam de você. E aí você pode me perguntar assim: ai, Paloma, mas eu não sei do que eu gosto e eu não tenho nenhum hobby, como que eu posso descobrir isso? Bem,
como sempre, toda a resposta que eu dou aqui não é uma receita de bolo. Não é uma fórmula matemática que você vai aplicar aí na sua realidade e te vai dar uma resposta exata. Mas eu tenho aqui algumas perguntas-chave para você refletir, para você se fazer e para você colocar em prática. Vamos lá. O que é inegociável para você? Você já se fez essa pergunta? O que precisa ter na sua vida? O que precisa ter no seu dia a dia? O que precisa ter na sua semana? O que precisa ter para você se sentir bem? Do tipo assim, isso eu não abro mão. Pode ser uma sensação, pode ser uma atividade. Você precisa primeiro se perguntar o que tem de pilar na sua vida que não pode faltar. Por exemplo, que se você sente que não está exercendo isso, você sente que você caiu no piloto automático? E falando em piloto automático, eu acho que esse é um bom sinalizador também. Quando você sente que a sua vida está no piloto automático, provavelmente você esteja desconectada do que é importante para você, do que é inegociável para você, dos seus valores pessoais. Faz sentido? Outra pergunta que eu tenho para você é: quais atividades ou momentos se encaixam nas suas características mais pessoais? Essa é uma pergunta para você, de fato, olhar para dentro, se reconhecer, identificar o que é importante para você e pensar: o que está alinhado a isso? Em quais momentos eu me sinto realizada? Em quais momentos ou em quais atividades que, enquanto eu estou fazendo, eu sinto que eu tô bem, sabe? O que te faz sentir mais você mesma? Em que momento, o que você tá fazendo na sua vida que você se sente assim, estou conseguindo ser autêntica, estou conseguindo ser eu mesma? Do tipo, essa daqui é quem eu quero ser. Você já parou pra pensar em quem você quer ser? Acho que essa é uma pergunta também importante, porque saber quem você quer ser implica você pensar em quem você quer se tornar. E pensar em quem você quer se tornar implica você construir um caminho alinhado a isso. E, gente, o mais importante de tudo, que se não tiver isso, nada disso que eu falei vai surtir efeito. Mulher, como que você vai saber o que você gosta ou não de fazer se você não experimentar? Eu sei. Tem algumas práticas, tem algumas coisas que a gente não precisa experimentar para saber que não gosta. Não tô falando para você sair por aí experimentando tudo no mundo. Por exemplo, eu nunca fiz beach tênis, mas eu sei que eu não gosto de beach tênis. Como que eu sei disso? Porque é uma atividade, é um esporte que não condiz com as práticas que eu gosto de ter, não condiz com os exercícios que eu gosto de fazer. Não combina, sabe? Não dá ali um match. Então, eu não preciso experimentar beach tênis para saber que eu não gosto de beach tênis. Não tô falando nada contra o beach tênis, tá? Mas assim, tem várias outras atividades que se eu não experimentar, eu não vou saber se eu gosto ou não. Eu me refiro a experimentar atividades que talvez você já suspeite que você gosta, mas como você nunca experimentou, você nunca se proporcionou essa experiência. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que gosta muito de estar em contato com a natureza, gosta de ir à praia, que gosta ali de estar em contato com a água. Olha como essas informações já dizem muito sobre quem você é e sobre o que você gosta. Ou seja, ir à praia, por exemplo, pode ser um hobby, que você não está nomeando como um hobby porque você acha que hobby é uma coisa estrambólica. Mas, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de tudo isso. Talvez você vá gostar de experimentar um esporte aquático, natação, fazer atividades na praia, corrida na praia, enfim. Ou talvez você vá se interessar por atividades mais relacionadas à natureza, imersas na natureza, imersas ali no ambiente da praia, por exemplo. Ai, gente, tem um leque de oportunidades. É só você parar e valorizar o que você gosta de fazer. E daí você conseguir destrinchar isso e pensar em atividades que você pode experimentar. Porque assim, a gente só vai aprender novas habilidades quando a gente se expor a novas habilidades.
Como que você vai aprender a desenhar, a pintar, se você não pegar um papel, uma caneta, um lápis de cor, qualquer coisa e experimentar? Não precisa sair perfeito, você não precisa se tornar a nova Pablo Picasso. Gente, é um hobby. Você precisa se permitir ser falha, errar, não ser perfeita. Então, a minha sugestão de hoje é que você pense em todas essas perguntas aqui que eu te fiz, mas principalmente que você faça um acordo consigo mesma e até mesmo um compromisso, sabe? Tal e qual um compromisso que você faz com outra pessoa, mas que você faça esse compromisso consigo mesma de pensar no que você gosta e de que forma que você pode transformar essas coisas que você gosta e que você acha importantes sobre você em atividades. Menina, pede ajuda pro ChatGPT, pra inteligência artificial. Tipo assim, bota lá, eu gosto de não sei o quê. Quais hobbies, quais atividades podem estar relacionadas a isso? E também tem tanta oportunidade, sabe? De grupos, de práticas coletivas. O que as pessoas que você gostam de fazer. O que as pessoas que você se identifica gostam de fazer. Gente, testar, explorar, se abrir para isso. E trazendo um pouquinho aqui também da pauta imigração, é importante também fazer essa reflexão de que quando a gente imigra, né, como eu já falei 1 milhão de vezes aqui nesse podcast, quando a gente imigra, a gente muda muito. A gente pode mudar os nossos gostos, as nossas atividades, as nossas práticas, a nossa autoestima. Mas é muito importante você saber para onde você voltar dentro de si mesma. O ambiente pode ser diferente, a situação da sua vida pode ser diferente, a fase onde você se encontra nesse momento pode ser menos favorável a explorar essas atividades, esses hobbies. Mas assim, o que tem dentro de você? Que necessidade tem dentro de você nesse momento que você pode explorar? Que você pode se comprometer com você mesma a colocar em prática. Não precisa ser algo muito elaborado, não precisa ser algo complexo, você entende? Mas só experimentar fazer algo por si mesma. Eu acho que isso já contribui muito na sua autoestima e, consequentemente, falando de imigração, contribui muito na sua adaptação e na sua percepção de valor. Faz sentido? Então é isso. Esse foi um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Comenta aqui nesse episódio qual que é o seu hobby, ou então, se você não tem nenhum hobby, comenta aqui embaixo o que você gosta, o que você gostaria de fazer, pra gente ter uma troca e quem sabe eu te sugerir algumas atividades. Compartilha também como que esse episódio chegou até você, como que você se sente falando e ouvindo falar sobre hobbies. E se quiser me acompanhar lá no Instagram, no @psipalomacastro, lá eu compartilho muita coisa sobre saúde mental nessa jornada imigrante e compartilho também os meus hobbies. Quem sabe você se identifica. E compartilha esse podcast com quem mais precisar carimbar seu passaporte terapêutico. Até a próxima.